Cada um tem o seu lugar de detenção. Cada um tem o seu lugar onde tem sido sufocado pelas circunstâncias. Cada um que está aqui, não se engane, cada um que está acompanhando pela internet aí, cada um tem uma Patmos. Um lugar que te humilha, uma circunstância que te diminui. E Paulo vai falar abertamente sobre isso quando escreve aos Romanos, no capítulo 7. Paulo, nós estamos falando de um homem muito crente. Camila, e o que é que tem a ver? Tem a ver que ser crente não te tira de Patmos. João era crente. E agora eu estou usando um outro exemplo de crente. Eu estou falando de Paulo, um dos apóstolos mais interessantes para a igreja. Se por uma desgraça todo o conteúdo de informações do texto sagrado se perdesse e só se sobrassem as cartas paulíneas, todos os teólogos que divergem em vários assuntos concordam no mesmo que eu vou dizer agora. Qual? As cartas paulíneas seriam o suficiente para que a igreja tivesse paradigma de doutrina, fé e salvação. Estou falando de um homem exemplar, de um homem espetacular, de um homem crente até o tutano, como nós diríamos. Mas olha o que este homem vai dizer, ele não vai usar exemplo de ninguém, ele vai fazer-se exemplo para quem quer alcançar libertação. E ele diz assim, o querer bem está em mim. Mas ocorre que todas as vezes que eu vou fazê-lo, eu encontro outra lei, isto é, a lei dos meus pecados que opera sobre a minha carne. Olha isso. Então, todas as vezes que eu planejo fazer o bem, presta atenção, gente. O texto diz que Paulo planeja fazer o bem, porque ele é conhecedor do bem que deve fazer. Mas quando ele está às vésperas de executar o bem que ele planejou, ele encontra nessa lei um combate contra o espírito que está nele. E ele vai dizendo assim, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero. Olha o que ele está dizendo. Aquilo que eu programo para fazer, que eu sei fazer, que eu quero fazer, não consigo fazer, mas aquilo que eu nem programei fazer, quando eu vi, eu já fiz. A visão é tão derrotista acerca da nossa humanidade, que ele vai usar um termo jurídico em Roma e vai se chamar de miserável, que era o termo que se dava a um réu que havia sido pego em assassinato. Aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando um réu dentro do sistema romano, um assassino, era pego no ato do seu homicídio, a sentença para assassinato era que pegasse o corpo do morto e colocasse em formato de cruz frente a frente com o corpo do vivo. Essa era a sentença. Então, o réu, ele precisava gritar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem vai tirar esse corpo morto de cima de mim? Mas ninguém podia tirar, porque o réu só ia ser livre da sentença de morte definitiva se ele aguentasse 3 dias no deserto com o corpo do morto sobre ele. E você acha que Romano ia fazer isso para ele sair livre no final? Claro que não. Eles já colocavam essa sentença porque em 99,9% dos casos, o réu, o assassino, o cara que matou o morto, morria no deserto. Aí você diz, claro, Camila, sem comida, sem água, não. Ele morria sufocado, porque o morto entrava em estado de putrefação. E como a boca era amarrada na boca do vivo, ou seja, a boca do morto com a boca do vivo, ele ficava sufocado com o gás tóxico que o corpo de um morto ainda pode liberar. Quanto mais oxigênio, O2, ele tentava trazer, mais gás carbônico ele ingeria. O pulmão ficava sufocado e quando você via, acontecia uma incoerência extraordinária. O vivo morria, e se você perguntasse quem matou? O morto. Ficava sufocado. Então, Paulo vai fazer essa citação desse exemplo para colocar na cabeça dos romanos e para usar exemplo de si mesmo, que todos nós temos um corpo morto. Temos que carregar o corpo da natureza do nosso pecado, o corpo do velho eu que renunciamos para viver uma vida nova em Cristo, para poder dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora me escute, até que nós sejamos livres desse corpo aqui, ó, até que nós sejamos livres dessa carne. Que carne? A carne que planeja começar um jejum na segunda-feira, mas não começa. A carne que diz, hoje eu vou chegar em casa e vou orar, e já mete o dedo na televisão e esquece do que prometeu. Camila, mas é crente? É crente. Paulo está dizendo, eu estou falando de mim, o miserável sou eu. Por quê?
Porque ele está falando da sua humanidade. Enquanto esse corpo, o espírito, enquanto essa alma for revestida dessa corruptibilidade aqui, a gente vai viver o miserável homem que sou. E é nisso que eu vos afirmo, que cada um tem uma Patmos, um espírito que quer encontrar a Deus e uma carne que quer pecar. Um espírito que quer ver Deus face a face e uma carne que quer ver site pornográfico. Um espírito que quer adorar a Deus em santidade e uma carne que quer se masturbar quando ninguém está olhando. Um espírito que quer ler a Bíblia e também pregar a palavra, e uma carne que não te deixa pagar o preço para viver uma vida de santidade. Aí eu te pergunto, não vive tu também numa Patmos? Você vai me entender que eu estou contando com a sua inteligência para pregar esta palavra. O que é a Patmos? A Patmos é um lugar que me humilha, que me apequena, que me diminui. O lugar que eu não estou ali, o lugar onde eu não posso exercer com tanta abrangência, aparentemente, tudo aquilo que Deus me deu para exercer. A Patmos é uma cadeia, uma prisão, um lugar de exílio. Todo mundo aqui tem uma Patmos, tem um nível ou uma obra da carne que te afronta. Talvez você está me ouvindo agora de casa, do trabalho, eu não sei onde você está acompanhando essa mensagem. Mas a sua Patmos é um vício que te prende. A sua Patmos é a dependência de algo. A sua Patmos é um remédio tarja preta que você tem que tomar para não tremer. A sua Patmos, ela te afronta e ela diz, você não é capaz. A sua Patmos levanta grades ao seu redor e ela diz, você nunca vai viver a plenitude do ministério, nunca vai viver a grandeza da promessa. A sua Patmos diz que você não pode pregar como eu prego. A sua mortalidade, a sua humanidade te humilha todo dia, faz você pensar que viver uma vida com Deus, por mais que seja um desejo sincero da sua alma, jamais haverá uma predisposição no seu corpo. Então você se vê repetindo os mesmos pecados, caindo nas mesmas coisas, e até aqueles que estão aqui que não têm pecados de iniquidade ou pecados morais, mas se veem afligidos por uma Patmos que não te deixa crescer. Por uma palavra, por um lugar, por uma pessoa, que é como se fosse o carcereiro da tua alma. Alguém que não te deixa evoluir. Uma circunstância que não te deixa crer. Mortalidade. Agora preste muita atenção nisso aqui. A minha mortalidade não atrapalha aquilo que Deus pretende fazer. Não. Até porque o Senhor deixou claro acerca da deficiência de Paulo, quando este em oração dizia, eu tenho um espinho na carne e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear. Sabe qual era a oração dele? O texto diz que por 3 vezes ele orou pedindo ao Senhor que tirasse o espinho da carne e que repreendesse o mensageiro de Satanás. Por quê? Porque aquilo diminuía ele, aquilo humilhava ele, aquilo afrontava ele. Aí olha o que o Senhor vai dizer para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Deus diz que a tua limitação não é impedimento para ele começar a operar. A tua fraqueza não é ponto final de Deus na tua vida. Ele não escolheu as coisas que são, ele escolheu as coisas que não são. Há uma palavra de misericórdia indo ao seu encontro nesta noite. Aleluia! Oh! Aleluia! Patmos te diminui, Patmos te afronta, Patmos te humilha, mas diante de Deus, Patmos não é o suficiente para paralisar o teu chamado, Patmos não é o suficiente para neutralizar o seu ministério. Paulo, quando esteve preso, ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus está em mim e ela não está presa, ela é livre. Eu quero que você compreenda que eu não estou falando só de uma cadeia física, mas pregando no século 21, sobretudo, estou falando de uma cadeia psíquica, de uma cadeia emocional, de uma cadeia psicológica, de uma cadeia conceitual, aonde muitas vezes você se sente como prisioneiro, mas é também o próprio carcereiro.
As cartas mais importantes para a igreja viva de Jesus foram escritas de dentro de uma prisão. Camila, eu ainda não entendi. Esse lugar que você acha que é o seu fim é o lugar onde você terá as maiores revelações da sua vida. Este lugar que te diminui, que te afronta, seja uma circunstância, seja geograficamente, fisicamente um lugar, ou seja uma pessoa que te humilha, Deus está usando os meus lábios nesta noite para te dizer: o lugar do teu desconforto será o lugar das maiores revelações que o céu já manifestou. Oh, tem alguém me ouvindo aí? Então prepare-se. Você vai escrever as melhores composições da sua vida, moça. Você vai escrever livros desse cativeiro, rapaz. Ei, minha irmã, Deus vai te dar estratégia de oração que nenhum círculo de oração nunca antes de você teve para a igreja atual. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Oh, Pátimos limita você, mas não limita Deus. Pátimos enfraquece você, mas não enfraquece Deus. Pátimos abate você, mas não abate Deus. Quando acompanhada de salvação. E Deus está me levantando hoje para anunciar a tua salvação em Jesus Cristo. Então vai ser assim: eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai escrever nos comentários: eu, fulano de tal, entrego minha vida hoje para Jesus. Camila, mas e se eu já servi a Deus? Escreve que entrega. Camila, mas e se eu era desviado e voltei? Escreve que entrega. A palavra vai ser essa: eu, fulano de tal, né? Eu, aí você bota lá seu primeiro nome. Estou voltando para Jesus hoje. Ou estou confessando Jesus como meu Senhor hoje. Escreve aí. Eu conto 1. A igreja entra em oração agora. Pedro, quando eu disser 3, você vai cantar. Eu conto 2. Não tenha medo. Quem sabe Deus não permitiu esse nível de intimidade para que você não se sentisse mais envergonhado e pudesse entregar a sua vida para Jesus. A sua inscrição aqui é virtual, mas a partir de agora ela será real no livro da vida. Eu conto 2,5. Aonde houver alguém afastado dos caminhos do Senhor, preso pela amarra dos pecados que cometeu, eu declaro libertação agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quem ajuda é Jesus. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então você tem que entregar a vida para Jesus, e o restante vai deixar ele fazer. 2:45. Eu não admito a sua vida nem mais um dia debaixo das garras de Satanás. Hoje Cristo te dá poder para decidir. Deixa ele arrebatar teu coração. Deixa ele arrebatar o teu espírito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. 3. Começa a escrever.